Fala pessoal, Edital Encantado na área, eu sou a Aline Satas e hoje nós vamos falar de duas figuras de construção ou de sintaxe, é a mesma coisa, que são elipse e zeugma. Existem várias figuras de sintaxe, nós já falamos de algumas delas, como o hipérbato e o pleonasmo, o polissíndeto e o assíndeto. E aí, você sabe usar todas essas? Se você quiser aprender e saber mais sobre o assunto, procura nos nossos vídeos que a gente já fez explicando tudo, tá bom? Nós estamos em todas as redes sociais e temos também um grupo exclusivo no Telegram, que eu vou falar no final desse vídeo como que você faz para ter acesso a esse grupo. E vale lembrar que nós utilizamos um método diferenciado, que é o método M, que significa explicações, música e exercícios. É um método que nós criamos e esse método tem como foco a música, porque nós sabemos já que a música, quando a gente escuta, ela fica armazenada no nosso cérebro. Nós nem sabemos quantas músicas conseguimos cantar ao todo na nossa vida. Temos músicas lá da infância que ainda nos lembramos, não é mesmo? E até mesmo às vezes com algum professor ali que já fez alguma música que você ainda se recorda. Então a gente sabe dessa eficácia desse método e por isso a gente acredita tanto. Nós sabemos que estudar para concurso não é fácil, exige muito do concurseiro, muita dedicação, disciplina, tentar conciliar tanto o tempo, o lazer, os horários de estudo, o local que vai estudar, conciliar com a família, de repente com a namorada ou namorado, com os filhos. São várias matérias e dentro de cada matéria muito conteúdo. Então a gente sabe o tanto que é difícil para você, concurseiro, conseguir fazer essa rotina de estudos e ainda assim armazenar tudo na sua mente de uma forma eficaz. Por isso nós acreditamos nesse método. Se você aprender as músicas dos conteúdos que você tem mais dificuldade de português, que a gente passa para vocês, vocês matam as questões. E isso é o que importa pra gente, é matar a questão de prova. Então vamos lá começar com as explicações de elipse. Elipse é a omissão de um termo dentro da oração. Porém, esse termo pode ser subentendido pelo contexto. Vamos aos exemplos. Aquele velho e famoso ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Vejam, aqui ocorre elipse. Temos a omissão de termos. Então vamos ver quais são os termos que estão ocultos. A frase ficaria: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Perceba que nós conseguimos entender perfeitamente a frase sem os termos casa de ferreiro, espeto de pau. Não precisaríamos utilizar esses termos para entender a frase, mas eles estão ali, estão ocultos, então assim identificamos a elipse. Vamos ver um outro exemplo. Iremos à igreja domingo. Veja, vamos mostrar os termos ocultos. Ficaria: nós iremos à igreja no domingo. Então ocorre elipse também nessa frase, o termo nós e o termo no. E vamos agora para as explicações de zeugma. Muita atenção para não confundir zeugma com elipse. Alguns gramáticos, inclusive, dizem que zeugma é um tipo de elipse. Mas veja, zeugma significa também a omissão de um termo. Porém, qual é a diferença da elipse? É de um termo que já foi citado na oração, já foi mencionado. E para evitar a repetição desse termo, para a gente ter uma frase, um contexto mais harmônico, esse termo é omitido. Vamos ver uns exemplos. Mateus vai ao cinema. Eu estudar. Perceba, Mateus vai ao cinema, eu vou estudar. E muita atenção, porque aqui vai uma explicação extra. A gente vai falar então de uma das regras de vírgula, que é essa. Quando utilizar vírgula, quando existir zeugma. Então, nós substituímos aquele termo que já foi mencionado e que nós não queremos repetir pela vírgula. Quando ele fala ali no final, eu estudar, eu, vírgula, estudar, é como se aquela vírgula significasse o vou. Eu vou estudar. Eu, vírgula, estudar. Outro exemplo,
Os meus planos são reais, os seus planos, ilusões. Ficaria: os meus planos são reais, os seus planos são ilusões. E essa omissão pode acontecer com um ou mais termos. Nessa frase, nós poderíamos dizer perfeitamente: os meus planos são reais, os seus, ilusões. Então, teríamos dois termos ocultos: os seus planos são ilusões. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a explicação. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença de elipse e zeugma, para você não errar mais na prova. É um conteúdo que muitas bancas gostam de cobrar, então é bom a gente estar atento a isso, porque não é difícil, basta ter um pouquinho de atenção. E vamos agora para a nossa música. Elipse é a omissão de termo numa oração. Preste atenção para não fazer confusão. Zeugma é a omissão de termo que já foi mencionado na oração. Elipse, estamos cansados das aulas da pós. Oculta o termo nós. Zeugma, eu gosto de estudar. Tainá de dançar. A vírgula substitui o termo já citado. Tainá gosta de dançar. Elipse é a omissão de termo numa oração. Preste atenção para não fazer confusão. Zeugma é a omissão de termo que já foi mencionado na oração. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa música. A gente espera que vocês tenham gostado. E vamos agora para a resolução de questões, lembrando daquela regrinha. Tenta resolver a questão primeiro, dá uma pausa aí no vídeo, depois vê a resposta para você poder treinar o seu cérebro, tá bom? Tentando resolver com a música. Lembra? Método M, explicação, música e exercício. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Instituto Federal do Piauí, Contador. 2019, a questão está recente. Leia o poema A Cidade para responder à próxima questão. Esta cidade sem poeira de vida se fecha, se prende, se tranca em 1000 unidades de desespero. Esta cidade desolada, isolada, ilha de poeira morta, subverte o silêncio, submerge os soluços. Nos primeiros versos do poema, observa-se o uso de. Então, vamos ver os primeiros versos, ali na primeira linha. Esta cidade sem poeira de vida se fecha. Quando ele continua falando se prende, se tranca, ele está se referindo a esta cidade. É um termo que já foi mencionado e que ele omitiu para não ficar repetitivo. Então, poderíamos dizer: esta cidade se prende, esta cidade se tranca. Ele quer saber qual é a figura de linguagem. Na letra A temos zeugma, que é o nosso gabarito. Zeugma, como já vimos as explicações, e na música é exatamente isso. É um termo que já foi mencionado, mas que é omitido para não haver tanta repetição. Mas vamos analisar rapidamente as outras alternativas. Letra B, aliteração. É uma figura de som. É a repetição de uma determinada consoante. Por exemplo, via você da varanda. Aqui está repetindo a consoante V, então não poderia ser aliteração. Letra C, silepse. É uma figura de construção. É a concordância da ideia e não do termo. Veja o exemplo. Todos os homens estamos ansiosos. É a concordância com a pessoa gramatical e não com o sujeito. Então, também não poderia ser silepse. Letra D, anacoluto. É uma figura de construção também. Normalmente, apresenta um termo solto na frase, sem apresentar uma função sintática. Veja,
Meu primo soube que ele se mudou. Então, aqui ele se refere ao primo que se mudou, mas ele desloca o termo deixando-o solto. Não é também o caso da nossa frase. E letra E, pleonasmo, que também é uma figura de construção e é o uso de uma expressão redundante para reforçar uma ideia. Existe o pleonasmo literário e o vicioso, como já mostramos no outro vídeo. Um exemplo de pleonasmo literário: me sorri um sorriso pontual, de Chico Buarque. E o pleonasmo vicioso, que são aqueles famosos subir para cima, descer para baixo, entre outros. Então, pleonasmo também não poderia ser. Ficamos então com a nossa letra A, zeugma, e vamos ver na nossa música. Zeugma, eu gosto de estudar, Tainá de dançar. A vírgula substitui o termo já citado. Tainá gosta de dançar. Próxima questão, edital Encantado 2020. Não fosse você, eu ainda estaria triste. Na frase acima, observa-se a figura de linguagem. Letra A. É um polissíndeto? Vamos recordar rapidamente o que é polissíndeto. É a repetição de conectivos. E eu vou dar aqui o exemplo que nós fizemos no nosso último vídeo, que é o exemplo da nossa música. Rodrigo estudava e trabalhava e não se cansava. Veja a repetição do conectivo e. Então, não é o que encontramos na nossa frase. Letra B, zeugma. Sabemos que zeugma é a omissão de um termo que já foi mencionado. Aqui não temos isso, então ainda não é o nosso gabarito. Letra C, assíndeto. Recordando rapidamente, é a omissão de conectivos. É o oposto de polissíndeto. Então, o exemplo que fizemos na nossa música no vídeo passado: Sabrina dançava, cantava, estava feliz. Veja que ele ocultou o e estava feliz. Então, não é o que temos na nossa frase, não pode ser. E letra D, elipse. Sim, veja na frase: se não fosse você, eu ainda estaria triste. Esse foi o termo oculto. Então, era um termo que não tinha sido mencionado ainda, mas que houve a omissão e podemos perceber essa omissão pelo contexto. Se não fosse você, eu ainda estaria triste. Ficamos então com a letra D, elipse, e vamos ver na nossa música. Elipse, estamos cansados das aulas da pós, oculta o termo nós. Próxima questão, edital Encantado 2020. Assinale a alternativa correta de acordo com as seguintes frases. 1. Renato faz administração, Adriana medicina. Já vamos analisar aqui porque ele nos dá a opção de elipse ou zeugma. O que temos na 1? Veja, Renato faz administração. Adriana faz medicina. Temos o nosso termo que já foi mencionado, substituído pela vírgula, então aqui temos um caso de zeugma. Sabendo que a 1 é zeugma, já descartamos a letra A e a letra B, que começam dizendo para a gente que a 1 é elipse. Vamos analisar a 2. A primeira loja é à esquerda, a segunda, à direita. Mais um caso de zeugma. A segunda, o quê? A segunda loja é à direita. Item 3. Na festa, apenas 10 pessoas. Ele omitiu um termo que não foi mencionado, não foi citado. Na festa, tinham apenas 10 pessoas. Então, aqui temos um caso de elipse, ficamos assim com a letra C e eliminamos também a letra D, que nos diz que a alternativa 2 é uma elipse e não é zeugma. Então, vamos ver na nossa música. Elipse é a omissão de termo numa oração. Preste atenção para não fazer confusão. Zeugma é a omissão de termo que já foi mencionado na oração. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões aplicando o método M.
o método que a gente envolve a música nos nossos estudos e dá aí uma potencializada nos estudos, no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é nosso aliado nesse momento, e a música mais ainda, porque os dois, estão juntinhos ali. Então vamos utilizar disso, dessa técnica que pode te ajudar e fazer toda a diferença na hora da sua prova. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e temos também um grupo no Telegram em que a gente dá dicas exclusivas, dicas de concurso, de português. E se você quiser acessar esse grupo e estiver assistindo pelo Instagram, o link está na bio. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link está na legenda. A gente se vê no próximo vídeo. É um método que nós criamos. Casa de ferreiro, espeto de pau. Por que bebendo aguinha, meu Deus?